Eu quero nesta oportunidade saudar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na sequência do estudo do livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 5 a seguir. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com cada um de vocês esse texto da Bíblia Sagrada. Nós falamos na semana passada sobre esse início da grande tribulação na terra, sobre a abertura dos 2 primeiros selos que nós falamos na semana passada. Somente para recordar, a abertura do primeiro selo é quando surge, quando é revelado esse homem da iniquidade que vai ser o anticristo, a forma como ele vai se apresentar, como ele vai ter o poder. Depois, logo na sequência, a abertura do 2º selo, que nós também falamos na semana passada, quando a principal característica vai ser a violência na terra. Foi-lhe dado poder para tirar a paz na terra. Então, se num primeiro momento ele apresenta-se como um cavalo branco, apresentando a paz para a humanidade, apresentando uma segurança para a humanidade, já num segundo momento, logo em alguma questão de alguns meses de diferença, isso ainda dentro do primeiro ano da grande tribulação, já vem essa falta de paz, onde as pessoas se matarão umas às outras, a violência será disseminada e generalizada na terra toda, no período da grande tribulação, isso após o arrebatamento da igreja. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, falando sobre a abertura do 3º selo, e fica evidente aqui novamente, eu preciso esclarecer aquilo que foi falado lá na abertura do 1º selo. Quem abre os selos é o Cordeiro, com letra maiúscula. Quem abre os selos é Jesus. Ele tem o controle absoluto sobre tudo. Ele é o que manda, ele é o que governa o mundo. O anticristo está aqui, vai estar aqui nesse período da grande tribulação, mas por permissão dele, por delegação dele. Ele não poderá agir e fazer nada por ele mesmo, mas tudo aquilo que está predito na Bíblia Sagrada e que foi autorizado pelo Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele possa fazer. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Então veja bem, se no primeiro selo tinha um cavalo, João viu um cavalo branco. No 2º selo, ele já viu um cavalo vermelho, que vai falar da violência, da falta de paz, das mortes que vão ocorrer numa escala muito grande, vítimas da violência. Agora, nesse 3º selo, ele já vê um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Uma balança na mão. E na sequência, ele vem esclarecer o que é esse cavaleiro e o que é esse cavalo. Que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada
por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, nesse primeiro momento, quando logo após esse período de violência, quando fala da balança, quando fala de uma medida de dinheiro, fala de um denário. Uma medida de dinheiro, existem traduções de Bíblia que fala um denário. O que é um denário? O denário é o salário de um trabalhador num dia de trabalho. Então, o salário de um dia de trabalho equivale aqui a uma medida de trigo, ou 3 medidas de cevada. Uma medida de trigo, ela representa aquilo que a senhora comumente usa para fazer uma receita normal de pão para o seu lar. Então, nós precisamos compreender, quando a Bíblia usa figuras, ela usa figuras que as pessoas podiam compreender na época e que eram figuras usuais, eram figuras comuns, e que isso são símbolos usados e que nós devemos transportar para a nossa época, mas guardada a devida proporção o que aquilo representa. Então, se numa receita de trigo, para fazer uma porção de pão ali para um lar, para uma família média, aquilo envolvia aproximadamente entre 1 quilo a 2 quilos de trigo. Tá? Um denário, um dinheiro, salário de um trabalhador de um dia de trabalho, ele vai equivaler à média de 1 a 2 quilos de trigo. Só para vocês terem esse comparativo, João viu aqui esse cavalo preto e representando o que estava sentado sobre ele, é alguém que tinha uma balança na mão. E o que ele estava pesando? Ele estava pesando milimetricamente os alimentos. Por quê? Porque vai ser um período em que a escassez de alimentos ela vai se tornar tão grande no mundo em decorrência de fatores climáticos, em decorrência de pragas que assolarão a humanidade, a agricultura, e que vão desafiar grandemente. E nós vemos que os alimentos eles vão ter um valor muito grande, muito grande. Eu já citei num dos vídeos, a título de exemplo, algum tempo atrás, aquela expressão de que foi feito um estudo por órgãos ligados à ONU sobre o estoque de alimentos no mundo, onde foi pesquisado tudo que tinha nas plantações, nos armazéns, nas cooperativas, nas cerealistas, nas indústrias, nas centrais de abastecimento, nos contêineres, nos navios, nos grandes barracões, tudo que existe de alimento estocado. O mundo tem estoque de alimento para 46 dias. Agora, isso em condições normais. Quando ocorre um fator climático que acaba desestabilizando essa fonte de produção de alimentos, a tendência é que a humanidade ela vai sentindo essa falta de alimentos e os preços vão subir grandemente. E é isso que fica evidenciado aqui nesse primeiro momento. Tá? Nós vamos ter uma população mundial que ela precisa se alimentar, as pessoas precisam se alimentar, enquanto que nós temos uma produção de alimentos que vai estar desafiado nesse momento final, ou melhor, nesse momento inicial da grande tribulação, por secas, por pestes e por fatores que vão fazer com que a produção ela vai ser grandemente afetada. Então, assim, logo nessa sequência, nós vemos que aquilo que João ele observou ali, na abertura do terceiro selo, vai ser um período entre o primeiro ano e o segundo ano da grande tribulação, entre um ano após o arrebatamento da igreja até ali entre
1 ano e meio a 2 anos após o arrebatamento da igreja, em que vai haver a escassez de alimentos no mundo. Vai haver a falta de alimentos, vai haver a falta de grãos, vai haver a falta de alimentos que suprirão a vida na humanidade. E ele cita a questão dos grãos aqui, que a maior parte dos alimentos hoje para a humanidade, ela pode prover de frutas, pode prover de animais, do abate de animais, a carne, a proteína animal, mas a maior parte dos alimentos eles provêm diretamente dos grãos. E através dos grãos é que se consegue a alimentação dos animais e assim por diante. Então, na realidade, os grãos eles são a base primária da fonte de alimentação da humanidade hoje, preponderante. E João ele vê exatamente isso, nesse período da grande tribulação, um aumento da fome no mundo. É exatamente isso que ele vê, por isso representado pelo cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Então, cada alimento ele vai ser pesado e vai ser muito valorizado. E João chega a ver aqui, isso não foi uma ideia dele, isso aqui o próprio Jesus mostrou para ele na abertura desse terceiro selo, que no meio dos 4 animais, uma voz que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro. Uma medida de trigo que a senhora utiliza para fazer uma receita para uma família mediana por 1 dinheiro. Quando fala dinheiro, é um denário. Denário é o salário de um trabalhador durante um dia. Então, o que a pessoa ganha durante um dia, ele vai conseguir comprar apenas o trigo para fazer uma receita que uma senhora utiliza para fazer uma receita de pão para sua família de tamanho médio. Portanto, o valor que vai atingir uma porção de trigo. Hoje, se um salário de um trabalhador mediano, nós podemos considerar, por exemplo, o valor de alguém que trabalha por dia, a pessoa pode ganhar, por exemplo, o valor de R$100, R$120, vamos citar como exemplo, pegando uma média. E João ele vê exatamente isso. Um salário de um dia, R$100, R$120, vai dar para comprar uma porção de trigo para fazer uma receita de pão para uma família média. Exatamente isso que João ele vê. E um dinheiro por 3 medidas de cevada. E não danifiques o azeite e o vinho. Ele, na realidade, é pedido para não danificar, para não atingir. Por quê? Porque o azeite e o vinho, o azeite, que era, na realidade, um óleo precioso na época, que é um óleo precioso hoje, da mesma forma o fruto da vide, que representa a bebida, que representa um líquido, também vai estar escasso, de tal forma que qualquer interferência que ocorrer já vai acabar prejudicando ainda mais grandemente esse fator e essa época que nós vamos estar vivendo aqui. Portanto, o terceiro selo ele é basicamente o período em que a fome se acentua na terra, entre o primeiro e o segundo ano da grande tribulação. 1 ano até 2 anos após o arrebatamento da igreja. Reino anticristo, governo centralizado, um governo unificado, que vai estar governando. No primeiro momento ele apresenta-se no primeiro selo como paz, como segurança, representado pelo cavalo branco. É a época da bandeira branca. Ele demonstra uma bandeira branca para a humanidade, dizendo: eu sou da paz, eu sou da justiça social, eu sou da prosperidade, eu sou, na realidade, trago segurança para vocês. Num segundo momento, já representado pelo cavalo vermelho, nós vemos já que a Bíblia diz, antes ainda de completar o primeiro ano, as pessoas tirarão a paz não vai haver paz entre a humanidade, entre os grupos sociais, esses embates que vão ocorrer
e que vão se acentuar de tal forma que as pessoas vão se matar umas às outras no período da grande tribulação. Agora, no terceiro selo, nós já vemos já entre 1 ano e 2 anos após o arrebatamento da igreja, a fome se acentuando grandemente na humanidade. Então, nós vemos esse período, o terceiro selo, é o período em que a fome ela se acentua grandemente na terra. Isso precisa ficar bem evidente. É o período da grande tribulação. É um período em que a igreja, os comprados pelo sangue de Jesus, eles não vão estar aqui porque subiram no arrebatamento da igreja. Enquanto aqui transcorre a grande tribulação, o mundo sob o governo do anticristo. Agora o versículo 7 diz o seguinte: e havendo aberto o quarto selo, é o quarto período, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Repito novamente, eu quero que você preste muita atenção agora. Eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Matar a quarta parte da terra. 25% da população mundial. 1/4, a quarta parte da terra. Com espada, ó as causas, com fome, com peste e com as feras da terra. Eu quero compartilhar com você, querido irmão, este ponto que ele é muito importante no esclarecimento desse período da grande tribulação e que ele sirva de alerta, sirva de recomendação para quem puder hoje buscar a época da graça, buscar a salvação, buscar a misericórdia, hoje em tempo oportuno. É a melhor coisa que a pessoa pode fazer na sua vida. Quando a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ó, não desprezes hoje a salvação, mas busque ela com todas as tuas forças. E diz aqui que, havendo aberto o quarto selo, ele viu um cavalo amarelo. Veja bem, o primeiro cavalo, um cavalo branco, o segundo cavalo, um cavalo vermelho. O primeiro cavalo falava da paz, que o governo anticristo ele subiu ao poder e ele demonstrou a paz, a segurança. Segundo cavalo, o cavalo vermelho, fala da violência, que vão se matar uns aos outros, pessoas, a tensão social, os grupos sociais, um colocando a culpa no outro. O terceiro cavalo, que fala do cavalo preto, que vai falar da fome. Uma medida de trigo por 1 denário, o que a pessoa ganha durante um dia de trabalho, vai dar para comprar apenas o trigo para fazer uma receita de pão. Não sobra nem para aluguel, não sobra nem para energia, não sobra nem para água, não sobra nem para nenhum outro alimento, somente para o trigo, só para nós termos a ideia do valor que vai ser o alimento. O alimento vai subir tanto. O preço do alimento vai ganhar uma proporção estratosférica nesse período da grande tribulação. E agora nós vemos um cavalo amarelo, que é entre os 2 anos da grande tribulação, 2 anos e pouco, nós vemos esse período aqui, um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Morte. Quem estava sentado sobre ele era a morte, com letra maiúscula. E o inferno o seguia. As pessoas vão morrer em escala tão grande. E diz logo a seguir aqui, com o que eles vão morrer? Com espada, com a violência, com as armas, assalto, sequestro, homicídio, violência das mais diversas. Com fome, vão morrer de fome. Hoje uma parte da humanidade, ela passa fome.
Agora, durante a grande tribulação, a fome se acentua. Ela exponencialmente ela aumenta. Vai atingir uma proporção que nós não imaginamos hoje. E as pessoas vão morrer de fome. Grande parte da humanidade. A quarta parte da Terra vai morrer nesse período. A quarta parte é a humanidade divide em 4. Uma quarta parte, 25%. De cada 4 pessoas, uma vai morrer já nesse período envolvendo ali os 2 anos e poucos da grande tribulação. Somente com essa praga, fora os que já morreram antes já, com a abertura dos selos anteriores. Então, só a população que estiver viva na Terra nessa época, 1/4 morre. Isso é a Bíblia que está dizendo, não é uma conjectura, é uma afirmação, é aquilo que João viu. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste. Eu chamo a atenção aqui dessa expressão com peste. Fala de epidemias, fala de pandemias, fala de pestes que surgirão, que poucos imaginam, e numa questão de semanas ou de meses pode tomar uma proporção tão grande no mundo todo e pode dizimar a população mundial. Portanto, veja bem aqui, que ele vai explicando, a Bíblia vai mostrando, a Bíblia vai esclarecendo exatamente esse ponto. A morte e o inferno o seguia. Significa o quê? Se a Bíblia fala que as pessoas iam morrendo e o inferno ia se seguindo. As pessoas que foram morrendo nessa época estavam indo para o inferno. Estavam indo para o Hades. Por quê? Porque são pessoas que rejeitaram o plano de salvação de Deus no tempo da graça e agora, mesmo, nós vamos ver no momento posterior, que mesmo existindo uma possibilidade remota da pessoa buscar a salvação, mas com dificuldades muito maiores. Então, boa parte da humanidade, a Bíblia faz questão de dizer, a morte e o inferno seguiam. As pessoas estavam morrendo e descendo para a perdição, descendo para o abismo, o inferno seguia. E foram mortos pela espada, pela fome, pela peste e com as feras da terra. Quando fala das feras da terra, não significa exatamente com as feras, com leões, com ursos, não. As feras pode ser um próprio mosquito que acaba transmitindo doenças em escala que trarão mortandade em escala. Tá? Então, da mesma forma como a dengue hoje, que o mosquito da dengue pode causar enfermidades e pode levar à morte, da mesma forma, a Bíblia vai dizer aqui que através desse tipo de transmissão, pessoas vão morrer grandemente nesse período da grande tribulação. É a abertura, então, do 4º selo. Vai ser um período em que a quarta parte da humanidade vai morrer. Seja pela espada, ou seja, pela violência, pelas mortes causadas uns contra os outros, vão morrer pela fome, vão morrer pela peste e vão morrer com os animais transmissores de doenças que estarão sendo usados nesse período para causar essa grande mortandade na humanidade, para que a humanidade veja o quanto se afastou de Deus e o quanto rejeitou a salvação por meio da cruz de Cristo. Meu querido, dileto irmão, não queiras rejeitar a salvação hoje. Não queiras desprezar a salvação hoje. Hoje a salvação é por aquilo que Cristo fez. Hoje a salvação é por aquilo que Jesus Cristo está oferecendo, que é o perdão através do seu sangue vertido na cruz do Calvário.
e todos que vierem para ele serão livrados, não passarão pela grande tribulação. Meu querido irmão, aceite esse conselho nesta oportunidade, não desprezes a salvação. As pessoas vão morrer, vão sofrer, vão se matar uns aos outros, morrerão pela fome, morrerão desesperados e angustiados, mas descerão ao inferno. Hoje a salvação está sendo oferecida gratuitamente. A Bíblia diz, porque o pecado veio ao mundo, e através de um, todos pecaram. Mas Deus oferece gratuitamente o dom de Deus, que é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Nós queremos, ao finalizar este quarto selo, que fala sobre esse período tão cruel, em que as pessoas sem Deus vão morrer tremendamente. Eu quero te deixar essa recomendação: venha para Jesus hoje. Aproveite o tempo da graça. Aproveite o tempo da misericórdia de Deus. Recorra à misericórdia hoje. Eu quero orar com você. Você que sentir, ore comigo nesse momento, meu querido irmão. Senhor Jesus, a Ti a honra e a glória. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por esta oportunidade tão sublime de, nesta data, falar com cada um dos queridos irmãos que me ouvem nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor estabeleceu um meio em que nós não precisaremos passar pela grande tribulação, mas todos quantos te aceitaram como Salvador ou serão ressuscitados que estiverem partindo para a eternidade, ou serão arrebatados no momento da tua vinda, e estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade tão especial. Completa a tua obra agora, Senhor. Cada irmão que está orando comigo nesse momento, faça a obra maravilhosa do perdão, da misericórdia, da restauração. Escreva o seu nome no livro da vida agora, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Quero pedir que você convide mais alguém para ouvir esse vídeo. Compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo teu, com alguém que você queira ajudar. Isso servirá de bênção na vida dele. Se você quer presentear alguém que você conheça, um familiar teu, um amigo teu, compartilhe esse vídeo e ele vai servir de bênção e poderá contribuir para a salvação e para a vida eterna dele. Deus abençoe. Amém.